Olá, bem-vindos e bem-vindas, amigos e amigas, à nossa reflexão desta semana, que tem por objeto uma oração feita pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, constante do livro Passos da Vida, editora Ide. O capítulo 40 fala sobre oração nossa. E através dessa oração nós vamos aprender muitas coisas com a espiritualidade. Então, Emmanuel ora desta forma: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Nesta linda oração, nós poderemos extrair muitos ensinamentos. Não apenas orar com Emmanuel, mas aprender com o conteúdo da oração como um roteiro de vida para nós mesmos. Então ele pede a Deus para que a gente possa orar, mas sem esquecer o trabalho. É o que muitas vezes ocorre, né? Muitas vezes nós oramos, mas não estamos trabalhando para o êxito daquele pedido endereçado a Deus. Então, sem que a gente faça a nossa parte, Deus não tem como cumprir a dele. Outra sugestão aqui de Emmanuel é que a gente deve pedir a Deus para progredir, mas sem perder a simplicidade. Muitas vezes, quando nós progredimos, sobretudo quando progredimos materialmente, nós vamos complicando, vamos nos tornando pessoas de mais difícil trato, vamos nos isolando, vamos ficando mais rigorosos, vamos ficando mais queixosos e perdemos exatamente a naturalidade, a simplicidade da vida. Muitas vezes a própria humildade, né? Nos tornamos orgulhosos, vaidosos, soberbos em razão de algum progresso material ou intelectual que tenhamos feito. Outra atitude que Emmanuel nos ensina aqui é desculpar sem condições. É o perdão que Jesus falou do perdoar 70 vezes 7. Muitas vezes a gente perdoa desde que a pessoa se mude, a pessoa
se transforme, a pessoa nos peça desculpas, a pessoa venha de joelhos aos nossos pés, né, pedindo perdão. Não é este, né, o bom perdão. O bom perdão é aquele que concede sem exigir condições, né, da pessoa a quem nós estamos perdoando. Prossegue Emmanuel que nós devemos falar sem ferir. É um pedido que devemos fazer a Deus para que as nossas palavras não sejam capazes de ferir o semelhante, porque ao ferir o semelhante, estaremos ferindo a nós mesmos. Tudo aquilo que eu faço ao outro, estou fazendo a mim mesmo. Então, muitas vezes nós, a pretexto de falarmos a verdade, estamos machucando as pessoas. Tenhamos cuidado com isso. Devemos falar aquilo que eventualmente precisamos falar de uma forma amena, de uma forma educada, de uma forma que não agrida pessoalmente a quem estamos dirigindo a palavra. Ainda há um outro pedido em que Emmanuel nos sugere clamar a Deus para que fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros. E aqui ele traz uma regra, né, de dupla mão, porque nós também precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Então, tudo aquilo que eu preciso para mim, devo também proporcionar ao outro. A vida de relação seria impossível sem utilizarmos a paciência com as limitações que todos nós temos. Não somos pessoas perfeitas, então somos pessoas com imperfeições, com dificuldades, com limitações. Portanto, não vamos corresponder às expectativas que os outros têm sobre nós, assim como nós também não vamos corresponder às expectativas dos outros. Então, o uso da paciência deve ser diário para nós. Deve ser uma lembrança que nos envolva em todos os momentos do dia. Ele prossegue aqui dizendo, Emmanuel, para pedirmos a Deus ajuda para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Outra regra fundamental, né? Aquela trazida por Jesus, faça ao teu semelhante aquilo que gostaria que ele fizesse a você, né? Então, da mesma forma, não vamos fazer a ele aquilo que não gostaríamos que fizesse a nós. Isso resolveria a grande maioria dos problemas pessoais, problemas familiares, problemas coletivos, problemas mundiais, né? A regra de respeitar o outro, de fazer o outro aquilo que entendemos que seja bom para nós e de não fazer a ele aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. E Emmanuel encerra esta oração pedindo a Deus que Ele nos auxilie a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será sempre aquela de cumprir os desígnios divinos. Isso se retrata naquele trecho da oração do Pai Nosso, onde oramos a Deus para que a vontade dEle seja feita. Então, muitas vezes há um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E quando temos consciência disto, é importante que possamos sempre pensar que a nossa felicidade está associada ao cumprimento daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Onde quer que estejamos, com quem estejamos, hoje, agora e sempre. Nesta oração,
vamos encontrar o remédio para as nossas dores, o consolo para a nossa alma e o roteiro para bem agir em prol da nossa própria felicidade.